E depois de entendido um pouco desse cenário global que vem, como eu mencionei, hoje nós vamos agora dar uma mergulhada no Brasil, entender um pouco como o nosso processo tem sido, né, para amanhã seguirmos para os processos internacionais, pela manhã, os outros casos de exemplo, e à tarde o link do Oceano e Clima de Inícia Belém, como também já foi mencionado antes. E para essa primeira sessão da manhã, eu gostaria então de chamar a Andréa Cruz, coordenadora geral de Oceano e Antártica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai fazer a mediação. E a Andréa vai então trazer para nós aqui agora esse momento, que serão uma série de momentos, na verdade, ao longo da manhã, com uma série de falas, como eu tenho chamado, que vem do território, do chão da escola. Obrigado, Andréa. Bom dia a todos, é um prazer, é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. E eu não podia deixar de mencionar também a satisfação de poder estar aqui nessa casa que me acolheu, me manteve e me sustentou durante toda a minha vida acadêmica. Então, é um agradecimento, mais um fruto de bolsista do CNPq. Só não fui da Olimpíada Azul porque ainda não tinha Escola Azul, não tinha bolsa, senão eu tinha começado mais cedo. Mas enfim. E também a minha infância, a minha relação com o mar foi distante. Eu não nasci numa cidade costeira, mais de 100 quilômetros do mar, estou agora um pouquinho mais longe do mar, mas todo mundo tem uma relação e a paixão pelo mar. Então isso que nos move, isso que nos une aqui hoje. Mas eu não vim falar de mim, não vim falar da paixão do oceano de todo mundo, que isso já nem precisa mais. Eu quero falar um pouquinho de onde começa e a importância dessa formação. Eu quero falar das ações das escolas azuis e qual que é a importância dessas ações das escolas azuis para a ciência, para a política pública. Como que a gente pode usar esse instrumento, usar essa rede, né, no Brasil tão grande em favor do nosso oceano. E aqui hoje, nesse período da manhã, a gente vai ter representado as regiões do Brasil em que essas escolas já estão trabalhando, já estão inserindo e formando multiplicadores de norte a sul. E para começar isso, então, vai ser bem dinâmica, tá, gente? A ideia é um bate-papo aqui, o pessoal vai chegar, vai sair, mas é porque tem muita gente mesmo e a gente tem que ouvi-los. Eles fazem isso acontecer. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de chamar a professora Thaís Pilege, que é a coordenadora do programa Escola Azul Brasil, e ela vai contar um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho aqui. Não, vocês podem sentar, acho que é melhor, né? Não, você quer? Eu sou professora. Então, por favor. Não consegue falar sentado, gente. Fique à vontade. Desculpa, mas eu não consigo, eu sou professora. Professora sentada não dá, né? Bem, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui, primeiro como professora, agora como coordenadora da Escola Azul, esse projeto que eu acho incrível, que eu abracei com todo o meu coração. Vou contar um pouquinho para vocês. Obrigada. Contar um pouquinho para vocês o que é o Escola Azul. O projeto Escola Azul, ele é um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Unesco e Unifesp. Ele trabalha dentro da sala de aula, dentro das escolas, a cultura oceânica, para desenvolver a cultura oceânica dentro da escola, através da interdisciplinaridade e transversalmente, ou seja, sair dos muros da escola. Muito que vocês falaram aqui, né, da paixão pelo mar, paixão pelo oceano. Eu falo nada melhor do que uma criança, do que um jovem, para falar, para mudar e para ser um agente transformador. Então, eu acredito nesse programa justamente por isso, né? Então, o Escola Azul, ele quer trabalhar, né, do local ao global e do global para o local, entender a minha realidade, que somos diversos, né, num país do tamanho que é o nosso país, e cada região entender a sua importância, entender como a cultura oceânica me afeta e de que maneira o meu território, o meu local afeta, né, esse oceano. E o projeto não é só para o litoral,
né, como vocês falaram. É para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem, nós estamos presentes em 21 estados, com 376 escolas azuis, né? São mais de 110 mil estudantes envolvidos, mais de 2 mil professores envolvidos também. Hoje a gente tem um município, que é Barcarena, com 100% das escolas azuis. E falar disso tudo, não só em números, mas falar da diversidade do nosso país, né? O quanto temos de diferenças no Brasil todo. E a gente consegue falar de oceano. Eu fui uma escola azul, eu fui professora de uma escola azul, distante do mar também, né? E por que não falar do oceano, né? O quanto a gente é impactado. É um grande desafio, mas as crianças estão abertas, os jovens estão abertos para essa mudança. Então é ali que a gente vai conseguir sair, né, da academia, sair da universidade, esse conhecimento, e chegar até a sociedade. Então, alguns exemplos, né, de projetos desenvolvidos pelas escolas azuis. A gente vai ter oportunidade hoje de ouvir alguns estudantes. E eu falo que esse projeto é um projeto transformador, porque ele transforma também os jovens. Eles conseguem se conectar com as suas essências, eles conseguem entender a cultura oceânica dentro da sua realidade, dentro da sua história, dentro da sua origem. O Brasil faz parte, integra, né, a rede Blue Schools Global e ao Atlantic. Então, a gente está dentro de um movimento global, né, fazendo parte dessa transformação de forma global. O Brasil também tem outras formas, né, de engajar os estudantes na cultura oceânica, através da Olimpíada do Oceano, que ele traz em 3 modalidades, tanto prova de conhecimento, como projetos socioambientais, produções artísticas e culturais, falando um pouquinho, né, do que foi falado, de sair só dentro da ciência, só daquilo lá, mas de todas as áreas do conhecimento. Hoje a gente tem a edição de 2024, tivemos já 62 mil inscrições, né? Então isso é um número muito expressivo, né, onde a cultura oceânica está sendo trabalhada de outras formas. E quando eu falo de mudança, né, de impacto dentro da sociedade, impacto dentro da escola e dentro da realidade de cada estudante, a gente tem uma prova de um aluno que ganhou uma medalha de prata na Olimpíada do Oceano, reconstruindo um barco do pai dele, né, uma réplica do pai dele. Que isso não é, né, ainda valorizar a sua origem, valorizar as suas tradições. Isso é Escola Azul. Outra forma de engajar também são os clubes de ciência e cultura oceânica. Hoje a gente já tem 15 clubes de ciência e em cultura oceânica, que são inclusive bolsistas, onde os alunos recebem bolsas e os professores também. Então a gente tem hoje já 15 clubes, e agora em 2025, mais 10 clubes voltados para meninas, incentivar mulheres na ciência. Então, o Escola Azul é tudo isso, né? E pode ser muito mais. Então, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto. Eu sou suspeita, super suspeita, quem me conhece sabe. E estou muito feliz de poder estar aqui contando um pouquinho dessa história. Muito obrigada. Obrigada, Thais. Vou pedir para você acompanhar aqui na mesa, para continuar e poder trocar um pouquinho, contar a sua experiência para a gente aí nesse programa. É impressionante, né? 110 mil estudantes atingindo, 2 mil professores, 21 estados, 376 escolas. E eu posso falar com uma certeza que a gente tem algumas escolas que não estão aqui nesse registro, né? Que a gente descobre, por acaso, os grupos que já estão trabalhando e não conhecem o Programa Azul, porque o Brasil é enorme, então a gente tem que fazer todos conhecer esse programa belíssimo. Bom, mas para a gente continuar seguindo nosso mergulho aqui,
eu quero ouvir as ações, eu quero ouvir as escolas, eu quero ver quem impacta, quem faz a diferença. Então eu gostaria de convidar os professores que muito gentilmente aceitaram o convite para vir contar um pouquinho da sua experiência e de como fazem esse trabalho na escola. Então eu gostaria de chamar aqui para falar um pouquinho com a gente a professora Tanise Carolina Dias, que é de Santo Cristo, do Rio Grande do Sul. Professor Carlos Carneiro, de Pojuca, de Pernambuco, por favor. A professora Maria Fernanda de Carvalho, que é de Cananéia, de São Paulo. O professor Leandro Rodrigues, de Itacoatiara. Não, eu tô... Gente, que... Itacoatiara, obrigada, Amazonas. Estou dislexa. Ele vai ter que falar para a gente aqui e me ensinar. Obrigada. E o professor Emerson da Silva, que é de Barcarena. Itacoatiara. Como? Itacoatiara. Gente, eu fiquei. Obrigada, professor. Bom dia, professor. Fique à vontade, por favor. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. E eu gostaria de... vou fazer uma pergunta única para vocês comentarem. Eu gostaria de entender, que vocês compartilhassem com a gente a experiência, né? Como tem sido para vocês, na sua realidade regional, porque a gente está percebendo aqui que tem Rio Grande do Sul, tem Pará, tem Amazonas. Como que é essa realidade regional? Como que é essa experiência? Como está sendo... influenciada no seu dia a dia, ali no chão da escola, ter o programa Escola Azul parceiro e vocês fazendo parte desse programa tão relevante. Então, quero escutar um pouquinho de vocês, sobre essa experiência. Por favor, podemos começar com você? Por favor, vamos começar no seu texto. Acho que vocês podem ficar na mesa mesmo. Obrigada. Bom dia a todos, tudo bem? É uma satisfação muito grande a gente estar presente aqui, né? Represento então a Escola Mainardo Pedro Brolhover de Santo Cristo. Uma saudação especial a todas as autoridades presentes, aos integrantes da mesa, aos professores e estudantes, né, que estão presentes aqui. Então, de que modo a Escola Azul, esse programa, tem influenciado a minha vivência e a minha atuação como professora? Tem influenciado de uma forma muito significativa e positiva, né, que a partir, então, da aprovação do nosso projeto, em 2023, a gente passou, então, a fazer parte do programa Escola Azul. Então, iniciamos a partir da Feira dos Oceanos, onde a gente trabalhou com os alunos de forma interdisciplinar, possibilitando, então, o envolvimento destes na elaboração de trabalhos científicos que foram expostos para a comunidade escolar. Então, nós relacionamos, então, essa temática dos oceanos com os conteúdos curriculares. Isso levou, então, a ampliar esses planejamentos de forma interdisciplinar, né, com os nossos colegas, com os professores da escola, o que leva, sim, a uma qualificação desse processo de ensino-aprendizagem, não somente nas ciências, que é a minha área, né, mas também na escola como um todo. Então, a participação dos estudantes também na Olimpíada dos Oceanos despertou o interesse e aprofundou os assuntos relacionados a essa temática, possibilitou reflexões também sobre esse importante bem vital que é a água, conectando as nascentes, os rios e os mares, porque nós moramos bem longe do mar, né? A mais de 600 quilômetros. Então, fazendo pensar também sobre essas questões relacionadas ao cuidado com o meio ambiente de forma crítica e consciente. As atividades a gente foi desenvolvendo utilizando metodologias diferenciadas que dialogam com as competências e habilidades propostas pelo documento curricular da Base Nacional Comum Curricular também. Então, a gente acredita que essa temática pode ser utilizada também, essas metodologias que nós utilizamos, alguns exemplos eu vou citar, então, que seriam os modelos de animais marinhos e aquáticos. A gente trabalhou também através de vídeos, de podcasts, desenhos, maquetes, também feitas pelos alunos. São alguns dos recursos que a gente tem utilizado, também textos descritivos,
tem levado ao protagonismo dos nossos estudantes, então, nesse fazer pesquisa também, né, sob a orientação dos professores. Tudo leva, então, a um maior encantamento a isso, e um entendimento maior desse ecossistema marinho, e com isso e também aquático, né, das nossas nascentes, dos nossos rios. E quando a gente consegue possibilitar, então, as saídas a campus para a praia, geralmente nos nonos anos, né, que inclusive temos algumas alunas representando a nossa escola hoje, que são do nono ano, a gente, então, pode conectar essa teoria trabalhada em sala de aula com as observações práticas neste ambiente natural. Isso tem influenciado de modo a qualificar o meu fazer pedagógico, né, também, que estou aprendendo também dentro do processo, nessa construção do currículo, e buscando me aprofundar mais na temática, né, e também no meu fazer pesquisa, porque levou também à publicação de alguns resumos expandidos, que foram apresentados em alguns eventos, né, e o meu ser professora também. Então, de uma forma humilde, a gente está aqui para aprender e agradecer muito ao programa Maré de Ciência, que também nos convidou, ao programa Escola Azul. E muito obrigada. Professor Carlos, por favor. Então, bom dia. Eu gostaria também de agradecer a Andréia, a Thaís, coordenadora do projeto, a Escola Azul. Eu sou da Escola Erém José Mário Alves da Silva, lá em Pojuca, Pernambuco. A nossa escola ela fica inserida numa das praias mais lindas do país, que é Porto de Galinhas. Essa praia é conhecida mundialmente. E quando a gente chega na estrutura do colégio, para trabalhar no colégio de ensino médio público, a gente vê assim os nossos alunos e a comunidade em si um pouco esquecida, porque essa é uma praia que não tem pessoas do mundo todo, mas os nossos alunos mesmo que estão ali do lado da praia, ao contrário da minha colega aqui, está ali do lado da praia, às vezes não tem nem esse pertencimento mesmo, sabe? Então isso surgiu, eu e a minha colega Nívia, que não pode estar aqui hoje, de montar esse projeto. Nosso projeto Mares de Sabedoria, nós também somos uma escola azul, temos esse projeto de cultura oceânica desenvolvido no colégio, e eu acho que o que mais impacta os nossos alunos é esse sentimento de pertencimento mesmo, sabe? Eles conseguem, hoje, a partir desse projeto, a partir dessa ideia, desse currículo de desenvolver essa cultura oceânica dentro da nossa escola, é mais para isso. E isso é o que mais me deixa feliz, de ver meus alunos tendo esse sentimento de pertencimento. Claro, a gente trabalha também a parte de conhecimento tradicional vinculado ao conhecimento científico, então a gente faz um trabalho importante com eles, de levar marisqueiras, pescadoras, bugueiros, pessoal da comunidade mesmo, para mostrar a importância que tem todo esse trabalho, toda essa tradição para eles, porque vai se perdendo ao longo do tempo. Ali é uma área muito turística, então é muito fácil você se deslumbrar. Então, você colocar o pé no chão, você entender a sua cultura, você entender a sua raiz, você entender que isso é importante, é uma das maneiras que a gente tem para modificar esse pensamento, sabe? Isso é muito importante. A gente desenvolveu também, assim como ela, a gente entrou no projeto em 2023 com a Feira de Ciências, e essa Feira de Ciências foi o início de tudo. Tivemos 5 bolsistas, agora estamos prestes a colocar mais 5 bolsistas CNPq. Eu também tenho uma grande história de bolsista CNPq desde a minha graduação, mestrado, doutorado. Não foi no ensino médio, é uma alegria muito grande ter essas bolsas CNPq no ensino médio, de iniciar essa carreira científica e essa carreira acadêmica desde muito cedo, porque a gente vê que os jovens eles têm um pensamento muito importante e muito diferente do nosso. Então, se você para ouvir, se você dá protagonismo a eles, se você escuta eles falando, te dá um gás, te dá uma energia, te dá uma vontade de trabalhar cada vez mais. Eu me sinto muito realizado de poder trabalhar isso no meu colégio. Eu me sinto muito realizado de observar a mudança que a gente faz na comunidade e, principalmente, de trazer a comunidade para a escola. E hoje, lá nessa escola, em Porto de Galinhas, ver a comunidade sentir o pertencimento a esse lugar, porque às vezes se perde. Então a gente está trazendo isso, para mim é importantíssimo. Obrigado.
Professora Maria Fernanda, por favor. Bom dia a todos, a mesa, as autoridades. Então, a gente começou esse processo lá em 2019, né? Eu trabalho com educação ambiental desde 2003, mas eu fui conhecer a cultura oceânica lá em 2019, com o desafio da ONU Meio Ambiente, junto com a campanha Mares Limpos, onde nossa escola começou o primeiro desafio. Depois a gente se agregou ao Maré de Ciência, dentro do programa Escola Azul. E eu sou de escola pública, eu trabalho com alunos até o 5º ano. E esse programa nos permitiu uma reflexão mais cuidadosa sobre a cultura oceânica, trazendo uma contextualização para o nosso currículo e uma ampliação de olhar para as nossas riquezas, não só naturais, mas também históricas e culturais. Eu represento Cananéia, um pequeno município do litoral sul de São Paulo, 14 mil habitantes, né? Que abriga 4 unidades de conservação e tem o seu complexo estuarino lagunar declarado pela Unesco como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade. Então, a gente também possui, né, a maior porção de Mata Atlântica preservada do país e comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, indígenas, que dependem de um entorno preservado para a manutenção da sua cultura. Então, desenvolver um currículo azul, a cultura oceânica, ressaltando essa cultura, as comunidades, a importância do oceano em seu cotidiano e levando esse tema para debate não só na escola, mas também fora delas, é de extrema relevância para a melhoria na qualidade de vida do contexto local que vive essa cultura. Olhar para o currículo azul é valorizar nas crianças um senso de pertencimento, como o amigo falou, e essa visão de conservação, né? A gente sabe que as crianças são a porta de entrada para uma mudança de hábitos e de protagonismo também. Temos um vasto campo de estudos em Cananéia, o que colabora para que as nossas aulas sejam mais dinâmicas e institutos e parcerias que contribuem para um trabalho com dados científicos da realidade local. Então, nos dedicamos a ampliar esse conhecimento local, né, para construir essa cidadania global. E a gente fica muito feliz em ver os nossos alunos se engajando em outros projetos que já saíram da escola, né, como um projeto que tem lá em parceria com o Instituto de Pesquisas Local, o IPEC, através do projeto Botocins. Eles têm o projeto dos jovens cientistas, então a gente já tem alunos que saíram da escola, estão engajados nesse processo e sendo também chamados para falar na região da nossa escola, né, falar sobre a Escola Azul, principalmente no Vale do Ribeira, que é a região que a gente está inserida, e também recebendo outros alunos, né, de outras escolas na nossa escola para falar sobre a cultura oceânica. Então, o currículo azul, ele trouxe todo esse contexto maior, assim, para os nossos trabalhos, e a gente fica muito feliz em estar aqui numa construção que a gente começou há muito tempo atrás e a gente já está colhendo esses frutos. Muito obrigada. Professor Leandro, por favor. Bom dia a todos, bom dia autoridades. Eu sou o professor Leandro, da Escola 7 Dom Jorge Mágico de Itacoatiara. Itacoatiara fica localizado a 270 quilômetros de Manaus, tá? Uma região metropolitana, tá? E lá passa o nosso grande rio Amazonas, né? Nós podemos ver aí na orla. Então, sobre a Escola Azul, nós agregamos ao projeto em 2023, né? Nós recebemos um convite via UFAM, né, que é a nossa Universidade Federal do Amazonas, tá? Em parceria. E o nosso eixo foi pesquisa e escola, né? Trazer esse conhecimento científico para a escola, né? Que muitos têm o conhecimento empírico, mas o científico. E nós tivemos um momento teórico, né? Nós utilizamos aí aulas, né, com os alunos da UFAM na parte de recursos pesqueiros, né, que a professora doutora Samantha é responsável.
E nós visitamos as comunidades, visto, né, a comunidade do Canaçari, que é uma comunidade, né, que abastece, tem um lago que abastece a cidade, né, tanto pescado e também como transporte, né, para os ribeirinhos naquela região. E a seca foi muito grande em 2023, né, então nós levamos alunos em loco, né, nós levamos para essa pesquisa, né, a realidade, ouvimos os moradores lá e vimos a realidade, né, e nós trabalhamos com, né, os ecossistemas, como fazer, né, para entregar esse aluno aos oceanos, visto que nós estamos muito distante dos oceanos, né? Então, né, nós mostramos que todo o clima, né, produzido da evapotranspiração da Amazônia influencia, tá, no clima costeiro dos oceanos. Então, nós buscamos, né, tratar sobre os ecossistemas, né, nossos ecossistemas aquáticos, né, os peixes da região, visto que também muitos não conhecem, né? Moram na nossa região, mas não conhecem a realidade. Então, nós trouxemos a realidade para eles, né, para os alunos. Então, nós aplicamos uma feira, nós fizemos uma feira, tá, relacionada a todo o conteúdo, né, tudo que nós vimos, pesquisamos. Então, nós integramos esses alunos à Escola Azul, né, ao currículo azul, aí, aos oceanos. E nós mostramos a importância que tem os nossos ecossistemas, né? Nós estamos na Amazônia, né? Fazemos parte da Amazônia, a importância que tem, né? Porque ela leva toda a umidade, né, para as demais partes, para os outros biomas, né, e também para as regiões costeiras, né, oceânicas. Então nós finalizamos com, né, essa Feira de Ciências 2023 e nós estamos trabalhando, né, que é uma das ações mitigadoras, que seria a educação ambiental, né? Nós estamos levando aí na educação ambiental esses jovens, né, abordando esses temas, né, oceanos e ecossistemas amazônicos, né, integrando toda, né, os nossos biomas. Nós fazemos jogos, né, nós fazemos outras ações também na escola, né, sempre em parceria aí com a nossa universidade, que tem sido parceira aí, né, nesse decorrer da aplicação do projeto. Então, eu só quero agradecer, né, o convite, né, participar desse fórum do Maré de Ciência, professor Ronaldo, Keiko, Rome, que nos ajudaram a chegar aqui, né? E agradecer também a professora doutora Samantha, né, do I7 UFAM da Coatiara, né, a gestora da escola também, que nos apoiou a chegar, que nós bem longe o caminho. E, claro, agradecer a Deus, porque a turbulência dá medo. Muito obrigado, tá? Bem, bom dia. Meu nome é Emerson, eu sou professor licenciado em Ciências Biológicas, já trabalho tanto no município de Barcarena, como também pela Secretaria de Educação, como professor de Ciências e Biologia. Eu estou assim muito orgulhoso de estar aqui, porque eu não esperava o convite da Secretária de Educação de Barcarena, e também tenho orgulho de estar aqui representando o município que tem 100% das escolas no currículo azul. Então é de extrema satisfação estar aqui. Também sou nortista, vivi em Belém, daqui a pouco vai ter a COP30 em Belém, a gente está se preparando, Belém está se preparando, e Barcarena fica a 112 quilômetros de Belém, e eu já estou morando em Barcarena há 23 anos, e ela é circundada de rios. Na verdade, Barcarena fica localizada no Furo da Rosal, ficamos perto da Baía do Marajó, e aí você já pode entender que Barcarena é uma cidade costeiro-estuarina, né?
o rio ele vai desaguando no oceano. E o município de Barcarena está também sendo destaque na questão de ser uma cidade resiliente. Com a atual prefeitura, nós estamos construindo várias escolas, né, inaugurando escolas muito bonitas, muito equipadas. E desde 2021, a Secretaria de Educação de Barcarena, ela tem trabalhado essa questão oceânica, a cultura oceânica dentro das escolas públicas. Nós também estamos tentando trabalhar isso na área estadual, né? Atualmente eu estou também na Escola Técnica do Estado do Pará, na parte de meio ambiente, onde eu dou várias disciplinas, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, climatologia, é uma clínica geral ali. Mas é um tema muito pertinente, é um tema muito apaixonante, na verdade. E eu tenho muita satisfação de ministrar essas aulas e fazer com que os meus alunos entendam a importância do bioma amazônico, o maior bioma do Brasil. Nós temos aí também a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a Amazônia, né? E essa riqueza de água doce. O nosso município também ele é privilegiado pelas águas, pelas praias de água doce. Às vezes a gente fala de praia de água doce, tem gente que não acredita, né, que tem praia de água doce. E Barcarena, por exemplo, tem a Praia do Caripi, que é turística lá. E também nós desenvolvemos com os alunos a questão de cuidados com aquele local. E também fazer com que eles entendam a riqueza que tem aquele lugar, né? A maior dificuldade que nós estamos tendo é fazer com que os alunos tenham uma educação ambiental, de preservar, de conservar, né, a riqueza natural que eles têm ali. Então, desde 2021 que nós estamos trabalhando em forma de feiras, a gente chama de Feira do Conhecimento, porque não é só ciências, a gente compreende todos os professores, artes, geografia, estudos amazônicos, a gente procura envolver os professores de língua portuguesa, matemática, e fazer com que cada professor, na sua área, ele possa estar fazendo com uma turma, né, trabalhando alguma questão ambiental e alguma questão dos oceanos, de modo geral. A gente tem trabalhado isso com os alunos, desenvolvendo e culminando com a feira, que já vai fazer já 4 anos que nós estamos aí culminando com as feiras. Tanto nas escolas, como também na feira municipal, que é o trabalho final, em que as escolas municipais elas estão, né, finalizando essas pesquisas. Então, é mais ou menos isso que Barcarena está trabalhando. Nós esperamos crescer ainda mais nessa área ambiental e nessa área da cultura oceânica. E, quem sabe, daqui com mais algum tempo, a gente possa ter mais notícias de Barcarena para vocês, tá? Uma cidade boa de viver, rica em água doce, com praias muito exuberantes, tá? E que também possa contribuir aí para a saúde dos oceanos e também, quem sabe, para a melhoria do nosso planeta. Muito obrigado. Só para eu não esquecer, eu gostaria de registrar também que a gente ia ter a participação do professor Rafael Araújo, que é um professor do município de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, e infelizmente por uma questão logística ele não conseguiu estar aqui com a gente. Se ele viesse de navio, de barco, ele tinha chego, garanto, se tivesse a possibilidade. Então, só para registrar a importância também dessa escola azul lá. Eu agradeço a fala de vocês, super relevante. Aqui a gente pode perceber a inserção e o respeito local, regional de cada um e a realidade e os desafios de cada uma dessas escolas, dessas regiões. São unidades de conservação, são comunidades que dependem do sustento daquela região. Então, todos são inseridos nesse processo. E como tem que ser, a cultura oceânica é isso. É um processo de escuta, de pertencimento, e todos os atores envolvidos têm que estar e devem estar e são
privilegiados de poder fazer parte, né, dessa grande onda. Então, uma vez mais, muito obrigada. Eu peço, por favor, para vocês retornarem, porque agora a gente vai ouvir os jovens embaixadores.